Olá, ainda bem que continua com o Porto Canal nesta edição do consultório de segunda-feira. Esta é a quarta parte. O verão é sinónimo de férias, praia e tempo passado ao ar livre, mas o calor intenso pode tornar-se perigoso em muito pouco tempo. Todos os anos, há pessoas que precisam de assistência médica por desidratação ou por golpe de calor, uma situação que pode colocar a vida em risco se não for reconhecida rapidamente. Como é que podemos distinguir um simples mal-estar de uma verdadeira emergência? E o que deve fazer quem está ao lado de uma pessoa com estes sintomas? Para responder a estas e a outras perguntas, recebemos a doutora Ana Nascimento, médica de Medicina Interna e membro do Núcleo de Estudos de Insuficiência Cardíaca da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Bem-vinda, é um gosto contar consigo no consultório. Sabemos que o verão tem esta fase muito boa para todos nós, calor, tempo de sol, mas também sabemos que nem todos nós reagimos da mesma forma a este tempo, principalmente a população mais fragilizada, crianças, idosos. Quais são, na sua opinião, as medidas essenciais para começar o verão da melhor forma, sem estes precalços? Ora, para começar o verão sem precalços, temos que nos precaver, e uma vez que estamos num contexto de a falar do golpe de calor, é prevenir todas as complicações inerentes. Ou seja, evitar as exposições às grandes temperaturas e, sabendo nós de antemão mais ou menos quais são os dias em que vai haver mais calor, prevermos precisamente para esses dias. Dentro dos cuidados que devemos ter, inclui-se uma hidratação frequente e abundante, ou seja, mesmo quem, e sobretudo quem sofra de doenças, e falou dos idosos e das crianças, esses habitualmente não procuram tanto a hidratação, as crianças porque não procuram por si próprias ou porque não podem, que ainda não andam, devem ser estimuladas a fazê-lo, e os idosos não vão procurar porque perdem a percepção de sede, e nós temos que oferecer frequentemente água a esses grupos de maior risco. Para além disso, devemos, uma outra medida muito simples de se fazer é procurar locais frescos. Para quem tenha a possibilidade de ter ares condicionados, procurar zonas refrigeradas. Para quem não tenha, porque temos muita população que vive em condições em que não o tem, existem centros comerciais. E isto é uma estratégia muito simples. Nos dias de maior calor, é sempre uma boa, em vez de irem para a praia, exporem-se ao sol nas horas de maior calor, nomeadamente entre as 11 e as 5 da tarde, que é sempre o horário pior, ir passear para o shopping é uma boa estratégia, porque há sempre ar refrigerado, é uma excelente medida para evitar o risco associado. E dentro das casas abrir as janelas para manter arejado, fechando as persianas. Há sempre uma tendência, queremos que entre luz em casa, mas fechar as persianas e as janelas para correr, abrindo as janelas para correr ar. E são assim algumas medidas simples que conseguem ajudar imenso neste contexto. Nós temos falado, e inclusivamente nas últimas semanas tivemos aqui já períodos de muito calor, não só em Portugal, mas um pouco por toda a Europa. Até que ponto estas temperaturas representam um risco real para a saúde, para tentarmos aqui mitigar um bocadinho daquilo que pode ser algum alarmismo que às vezes é criado? Para a população em geral e para quem consiga manter estes cuidados de se ir hidratando, de evitar exposto ao sol em horas de maior calor e de se precaver, o problema de maior não existe, porque a pessoa consegue controlar a exposição e não irá estar exposta e não haverá o risco de vir a desenvolver um problema de exaustão pelo calor ou mesmo de um golpe de calor nas situações mais graves. O problema coloca-se sobretudo nos extremos etários, crianças e idosos, e também nos utentes, que acaba a minha especialidade por ter mais do que se calhar outros, utentes com comorbilidades e com doença crónica e que tomem muita medicação. Não quero com isto dizer que as pessoas vão deixar de tomar a medicação nestas alturas de maior calor, como é óbvio, antes pelo contrário, às vezes precisamos de fazer ajustes, mas são populações com quem temos que ter mais cuidado. Não vamos ficar alarmados, mas temos que estar mais alertas para eles e preocupar-nos em, se eles não forem capazes de ajustar-se, criarmos nós os meios necessários para que haja um ajuste adequado do seu comportamento nesta fase. A língua portuguesa é muito rica, sabemos isso, e existem aqui muitos termos e expressões que são utilizadas, como insolação, golpe de calor, hipertermia.
como se fossem a mesma coisa. São, na realidade, ou distinguem-se entre si? Falou aí de termos que um deles, inclusivamente a insolação, não tem nada a ver com a questão da hipertermia e do golpe de calor. São coisas distintas. Portanto, começando com a insolação, até um contexto diferente, tem a ver mesmo com a exposição ao sol direto. Porque o golpe de calor pode acontecer sem exposição direta ao sol. Portanto, a insolação implica aquela pessoa que fica por um período prolongado exposta ao sol e acaba por ter uma insolação neste contexto. E poderá vir a desenvolver um golpe de calor ou mesmo uma exaustão pelo calor. E temos a pele vermelha, pode desenvolver temperatura, pode ter alterações de comportamento associadas, ficar lentificado, mas é uma terminologia distinta. A hipertermia é um contexto médico que traduz a existência de febre que não é mediada pelos mecanismos normais de temperatura. Nós dizemos febre quando a temperatura é mediada pelo nosso hipotálamo, que resulta na libertação de citocinas e é resposta a um processo inflamatório. A hipertermia é quando a febre deixa de ter esta resposta e, no fundo, é o que acontece. A febre do golpe de calor é uma forma de hipertermia e não febre como nós costumamos usar, porque é uma temperatura que não responde às medidas normais, porque também não resulta de um mecanismo normal. O nosso organismo deixa de controlar a produção de calor e deixa de responder aos mecanismos fisiológicos normais de arrefecimento, que normalmente todos nós, quando temos febre, começamos a suar. É das primeiras coisas que dizemos, estamos a suar, estou com calor, e começamos a abanar, e se tomarmos o paracetamol, acabamos por baixar a temperatura. Numa hipertermia e num golpe de calor em particular, isto não acontece. Até é muito típico o utente ter a pele seca e não suada, numa fase mais grave da entidade. Já vamos voltar a esse tópico para falarmos sobre aqueles e aquelas que gostam de estar na praia a torrar durante horas a fio, pensando que estão, enfim, a contribuir apenas para a vitamina D, para a sua sintetização ou produção. Vamos olhar aqui um outro tópico que me parece também muito relevante. Sinais que não devemos ignorar, que aqui já tocamos em alguns, mesmo que a pessoa ainda esteja consciente e a falar normalmente. Os sinais mais importantes que devemos, e com a pessoa ainda consciente, a primeira coisa que começamos a notar, a pessoa começa a queixar-se que tem um bocadinho de dor de cabeça, quem está com ela começa a notar que está mais irritada, confusa, lentificada, parece que está a falar arrastado, como se estivesse com uma bebedeira. Às vezes é confundido, sobretudo se acontecer num contexto mais social, e se alguém estiver mais atento até pode dizer, ele nem sequer bebeu, mas parece que bebeu. Isto deve ser um sinal de alarme, claro, que podemos estar numa fase inicial de desenvolvimento de um golpe de calor. E se esta entidade não for... Se não arrefecermos rapidamente esta pessoa, e às vezes podemos não ter tempo, porque o golpe de calor instala-se em 10 minutos, é uma coisa tão rápida como isto. Quando inicia o processo, ele é difícil de quebrar, exceto com medidas adequadas, terá convulsões e mesmo perda de consciência entrando em coma. E perante uma circunstância como essa que nos relata, mais extrema, de convulsões, o que é que deve ser feito? Que intervenção deve ser feita? Porque muitas vezes, até quando vemos exemplos de pessoas que têm epilepsia, as pessoas não sabem como agir e o que fazer, e às vezes cometem erros que podem ser problemáticos para quem está a sofrer a crise, mas também para quem está a tentar ajudar. Falando das convulsões no contexto do golpe de calor, a primeira coisa será sempre tentar colocar a pessoa num local fresco. Essa é a primeira medida que vai ajudar. A segunda medida, e que é a primeira sempre que nós aprendemos a abordar um utente, é pedir ajuda. O pedido de ajuda é sempre a primeira etapa. Neste caso é ligar o 112 ou pedir a alguém que esteja próximo que faça isso. Em relação à pessoa que está a ter uma crise convulsiva, ou uma crise epilética, como algumas pessoas gostam de usar a terminologia e que no fundo querem dizer o mesmo, devemos deixar a pessoa em decúbito lateral direito, ou seja, deitar a pessoa. Não devemos tentar agarrar, porque a primeira tendência é tentar agarrar, tentar meter coisas na boca para não trincar a língua, é pior.
porque vamos meter lá um objeto que pode quebrar. Se for o nosso dedo, como algumas pessoas gostam de fazer, podemos ficar sem o dedo, porque o modo como encerra os dentes num contexto de uma crise é tão forte que acaba por poder cortar. E podem traçar o dedo, inclusivamente, e o dedo depois vai parar à via aérea daquele utente e vai provocar uma obstrução da via aérea. E o mesmo para os paus ou outras coisas que as pessoas se lembrem. Quando muito, se for uma toalha, ainda estou como aquela, porque não vai engolir e que seja segura, mas o ideal é não tentarem colocar nada na boca. Esse é um dos princípios. Colocar toalhas à volta da zona onde está a pessoa, e isto mais por proteção, porque na crise convulsiva a pessoa tem os movimentos clónicos, aqueles espasmos, os abalos, os tremores que as pessoas costumam descrever, e para não bater contra nenhum local, contra um poste ou contra uma pedra, e isto só para não haver consequências da crise. A maior parte das crises são autocontroladas. As que não são têm que ser controladas medicamente e as pessoas não o conseguem fazer. Se tiverem o diazepam retal, porque há crianças que têm crises convulsivas e os pais já têm em casa, isso pode ser administrado. Pronto. E em adultos dependentes e que já tenham, também há quem tenha, e isso pode ser feita essa tentativa de administração do diazepam retal. Não havendo, é mesmo proteger tudo à volta e pedir ajuda. E depois será controlado medicamente. Já aqui falou, e muito bem, que uma pessoa pode sofrer um golpe de calor mesmo sem estar ao sol, por exemplo, dentro de casa ou no automóvel. Temos recebido inúmeros relatos de pessoas que ficaram dentro do carro, à espera de outrem, a fazer horas, com as janelas fechadas ou só com uma nesga da janela aberta, inclusivamente pessoas que ficaram esquecidas dentro do carro e também animais de estimação e de companhia. Felizmente, os automóveis mais contemporâneos já têm mecanismos que permitem, portanto, nomeadamente deixar os animais de estimação refrigerados, também as pessoas assim o podem ficar, nomeadamente crianças, embora não seja todo recomendado que fiquem dentro do carro sozinhas, não. Mas aquilo que gostava aqui de lhe perguntar era precisamente isto: que locais e circunstâncias devem ser evitadas ao máximo, reforçando aqui esta situação? Pronto, os locais a evitar, com toda a certeza, é estar ao sol. Fazem-se muitos piqueniques ou vai-se para a praia e deixar-se estar em exposição direta ao sol. Espaços fechados onde não haja circulação de ar, particularmente se não tem ar-condicionado ou uma ventoinha que ajude a recircular e a refrescar o ar. E se não houver outra hipótese, as pessoas que têm a sua casa e não têm ar-condicionados, pelo menos aquele cuidado que eu disse, fechar as persianas, não ter as persianas abertas e abrir janelas e portas para que o ar circule. Isto vai permitir que haja um menor risco da temperatura dentro da casa aumente e assim haja o risco de haver um golpe de calor. E evitar os carros, como é óbvio, ficar lá dentro fechado, acho que isso não é de todo recomendável. Não, de todo. Falamos da praia. Muitos de nós rumam agora até às praias ou zonas balneares para aproveitar o sol, para também aproveitar estes cursos de água ou também piscinas. Aquilo que lhe pergunto é o respeito pelos horários de exposição ao sol, portanto, aqueles horários que estão compreendidos ali entre mais ou menos o meio da manhã e o meio da tarde, deve ser seguido à risca, independentemente da idade e da circunstância física. 100% verdade. Claro que se estivermos nas idades, nos extremos etários, o desaconselho é acima de 100%, diria eu. E se tomarem medicações crónicas, mais ainda. Porque isso, uma pessoa jovem que tome medicação tem os mesmos riscos do que uma criança que não consegue procurar água ou um idoso que tem uma menor sensibilidade à sede. E, portanto, deve ser evitado por todos nós. Isso é uma prática que devia estar estabelecida, mas que é muito difícil de meter nas cabecinhas. Até porque é muito bom estar ao sol, faz de produzir vitamina D, não é? Quando vamos à praia e decidimos, ou à piscina, passar a totalidade do dia neste local, o que é que aconselha? Sombra, imagino eu, pausas da exposição solar, por exemplo, para ir dar uma caminhada até um outro local. Exatamente. O que é que está estabelecido e que é medicamente recomendado?
O ideal seria que não ficasse o dia todo. Pronto, esse é o ideal. A pessoa querendo fazê-lo e não havendo outra alternativa, pelo menos procurar sombras, ter os guarda-sóis, procurar espaços que muitos destes locais, nomeadamente estas piscinas e os parques temáticos, têm locais onde uma pessoa pode estar mais fresco. E, acima de tudo, nunca se esqueçam, andar sempre com a garrafa de água a beber. Porque a hidratação é fundamental. Mesmo não tendo sede. Mesmo não tendo sede. É beber, 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 mas beber água ou, não sendo água, sumos naturais o menos açucarados possíveis. Porque a tendência que a gente vê é que depois as pessoas hidratam-se, mas vemos a beber bebidas açucaradas, gaseificadas, álcool. E estas últimas opções, quer o álcool, quer as bebidas gaseificadas e açucaradas, ainda aumentam mais o risco de poder haver um golpe de calor numa pessoa que está exposta ao calor de uma forma não controlada. Vamos voltar aqui ao episódio de golpe de calor. Quando estamos em casa, por exemplo, a aguardar pela chegada de ajuda médica, quais são os primeiros cuidados que podem realmente fazer a diferença, estando sozinhos? Sozinho, a pessoa que está com o golpe de calor, exatamente. A pessoa que está com o golpe de calor, se já estamos a dizer que está com o golpe de calor, provavelmente não vai ter percepção disso. Porque, como eu disse, o golpe de calor já é a situação mais grave. Se estivéssemos só na exaustão, ainda pode ter alguma percepção. No golpe de calor, a pessoa já começa com alterações de comportamento, confusão, delírio, e a pessoa pode não ter a percepção de que está lá. Dando o que podemos fazer as pessoas que estão com a vítima ou com a suspeita de, isso sim, para além de chamar ajuda, enquanto espera ajuda, tentar refrescar ao máximo o espaço. Ou seja, se tem ar-condicionado, ligar o ar-condicionado. Se não tem ar-condicionado, tem uma ventoinha, liga a ventoinha. Se não tem uma coisa nem outra, pega numa folha de papel, num jornal, num leque e abana. Faz recircular o ar. Para além disso, borrifar a pessoa com água à temperatura ambiente. Não é colocar, porque haveria a tendência a isso, é para baixar a temperatura, então vamos colocar a pessoa em gelo, que assim baixamos a temperatura o máximo possível. Isso fará parte do tratamento médico, mas nós não podemos baixar a temperatura indiscriminadamente, senão depois vai entrar no contrário, passa da hipertermia para uma hipotermia e isto provoca falência de órgãos e, portanto, ainda é pior em mente com o soneto. Deve-se ir molhando a pessoa, tira-se a roupa, o máximo de roupa que a pessoa tenha que esteja a aquecer, retira-se, vai-se borrifando com água morna ou à temperatura ambiente e, eventualmente, toalhitas úmidas, essas sim podem estar mais frescas, ou gelo, se tiver umas pedrinhas de gelo, e passar na região do pescoço, virilhas e axilas, que são zonas onde há maior concentração de calor e pode ajudar a dissipar um bocadinho até que chegue a ajuda e depois, em contexto médico, se vá fazer o resto das medidas necessárias. Já aqui falou e muito bem sobre a particularidade de quem toma medicação. Em particular, quando olhamos para a medicação da tensão arterial, para o coração ou diuréticos, que cuidados especiais devem ser, então, aqui tidos em consideração quando sabemos que uma faixa muito elevada da nossa população toma medicação para a hipertensão, não é? Sim. E eu acrescentaria alguns antidiabéticos, que são usados para o coração também, não sendo a minha área, a insuficiência cardíaca, que há uma classe de antidiabéticos, os inibidores da SGLT2, que têm uma ação diurética e, portanto, também se juntam ao grupo de fármacos que disse, nomeadamente os diuréticos e outros antihipertensores. Os cuidados que temos a ter em termos de utente, em primeiro lugar, é lembrar-se ainda mais que tem que se hidratar ativamente. Pronto, porque o doente que faz um diurético ou um inibidor ou alguns antihipertensores que têm diuréticos na sua constituição vão perder mais água. E se ainda vão suar e estar expostos ao calor, perdem mais. Portanto, eles têm que ter a noção que se habitualmente bebiam 1,5 litro de água, têm que aumentar esta ingesta. Esse é o primeiro ponto. Outra questão que às vezes as pessoas gostam de colocar, então, se eu tenho mais risco e também boas tensões vão começar a descer, então eu vou parar o medicamento antes de começar o calor. Nada disso. Acho que tem que se aconselhar com um médico, em primeiro lugar, até porque nós não temos todos a mesma resposta fisiológica e, de facto, há utentes que com o calor fazem hipotensões severas, mas há outros em quem isto não acontece. O risco de desidratação pode estar presente
por causa do efeito do medicamento, mas não de desenvolverem hipotensão. E a suspensão do medicamento, associada a uma desidratação pela temperatura, ainda vai colocar em maior risco e pode até aumentar o risco de vir a ter um evento cerebral vascular. Portanto, isso é uma medida que não se deve fazer. Portanto, o reforçar é as medidas preventivas. E em alguns casos, sim, temos que reduzir, em particular os diuréticos nos nossos insuficientes cardíacos, muitas das vezes, se são períodos muito longos, o que nós fazemos é uma gestão mais próxima, em vez de vermos o utente mais tardiamente, vemos mais proximamente em termos de consultas ou falamos telefonicamente e vamos analisando vários parâmetros que os nossos utentes estão habituados a ver, nomeadamente o peso, as saturações, as tensões, e juntamente decidimos, olha, durante estes dias vai reduzir o medicamento ou tiramos este durante uns dias, mas nunca por decisão única e espontânea do utente, porque senão pode correr riscos de acontecer um evento que estamos a tentar prevenir com esse medicamento. Vamos falar aqui de duas realidades, muito rapidamente, quase em jeito de curiosidade. Trabalhadores que passam muitas horas expostos ao calor e ao sol, Sim. trabalhando ao ar livre, falo aqui de trabalhadores da construção civil, Sim. estafetas, jardineiros, cantoneiros, enfim, poderíamos falar aqui de um sem número de profissões, mas também, e porque estamos numa casa que está ligada ao desporto, dos atletas, Exatamente. que ainda agora os temos visto nos Estados Unidos a correr debaixo de sol e de temperaturas às vezes muito elevadas. Sabemos que os atletas estão mais protegidos, têm um acompanhamento médico muito próximo. Nestas duas dimensões, o que é que está preconizado para ser feito, ou que deveria ser feito? Eu aqui gostaria de relembrar toda a gente que viu o futebol e que viu o Mundial, viram algo que eles fizeram, e muito bem, durante todos os jogos e que nós não vemos fazer nos jogos do nosso dia-a-dia, que são as pausas para hidratação, que foram feitas a períodos regulares, precisamente por isso que deve ser feito. E isto é aplicável quer aos atletas, qualquer que seja o desporto, mas muito mais em atletas de futebol, de atletismo, de trails, porque há um maior desgaste e há uma maior libertação de calor e uma maior desidratação. E também nos trabalhadores que trabalham horas excessivas ao sol, nomeadamente os trabalhadores da construção civil, cantoneiros, jardineiros, e que trabalham de sol a sol, como se costuma dizer, e os trabalhadores da construção civil às vezes trabalham em cima de um telhado nas horas de pior calor e estão lá em cima, na zona em que levam com o sol mais direto. É igual a postura que deve ter sido, é a hidratação e as pausas para refrescar. Ou seja, mesmo em quem esteja nestas circunstâncias, deve-se preconizar que a cada hora ou no máximo a cada 2 horas façam uma pausa, mas 2 horas já, na minha opinião, é demais. No máximo a cada hora devem fazer uma pausa e hidratar. Ter hidratar com os líquidos que eu já disse. Pois é, e é isso que vamos fazer agora. Vamos beber água, porque vamos ter a oportunidade de fazer uma curta pausa.